Eu estava aqui atualizando um post no meu blog de viagem que é sobre chip internacional, que é um guia completo que a gente sempre faz, a gente atualiza ele com empresas que a gente começou a testar e gostou, com empresas que já deixaram a desejar e estão deixando cada vez mais, e aí por isso a gente deixa de indicar e coloca essas informações no nosso post. E eu percebi que eu não tenho nenhum vídeo específico sobre os guias de chips de internet para ajudar quem está aqui no YouTube quando for viajar, qual é a melhor empresa, qual o melhor chip, qual que tá funcionando, o que não tá. Então esse vídeo vai ser um guia meio que definitivo do básico, intermediário, para te ajudar a você escolher a sua viagem aí quando você for, já estiver planejando ou já tá com passagem marcada, para comprar o seu chip na empresa mais indicada, no tipo de chip mais indicado com o seu perfil de viagem, e aí você consegue definir um pouco melhor a escolha para não cair em perrengue, pagar taxa desnecessária ou até achar que comprou o chip, mas descobriu depois que está incluso no seu plano de operadora. Esse é um dos assuntos que eu vou abordar nesse vídeo. Por isso aqui eu vou recomendar para você algumas das empresas que a gente vem utilizando atualmente e também falar um pouco das experiências nesses 10 anos aí de viagem que a gente já fez. Para quem não me conhece, sou Valdez Oliveira, sou fundador do blog Viagens pelo Mundo e recentemente montei a agência de viagem W Mundo, que é especialista em viagens personalizadas. A gente pega e monta a viagem customizada do jeito que eles querem para o destino selecionados que a W Mundo trabalha. Se você tiver alguma dúvida, o link está na descrição aqui, também está um QR Code para você saber um pouco mais. Então aqui o meu objetivo não é dizer para você o que você deve comprar, o que você não deve, o que evitar, não sei o que. É só te dar informações para que você faça a escolha melhor para você. Não tem uma escolha mais funcional ou a melhor do mercado, mas é para evitar gastos desnecessários. E aí garantir também, que é o mais importante para mim, é que ela seja uma viagem conectada, que você possa se conectar com seus amigos, com sua família quando estiver fora do país, e principalmente segura para você conseguir pedir seu Uber, se locomover, ver aonde você tá, fazer um check-in, falar com alguém, adicionar seguro viagem, enfim. Existe N fatores que faz importante você ter internet fora do país e não depender do Wi-Fi. Antes de falar qualquer coisa, qualquer indicação de empresa, eu vou pedir para que você, antes de comprar, faça uma avaliação, né, se você se encaixa nessas 3 situações que eu vou mencionar para você. Eu deixei uma colinha aqui, então de vez em quando eu vou bater o olho nela aqui para olhar e te ajudar também. E aí você vai ver que tem bastante sentido no que eu vou falar, porque é uma dúvida muito básica de muitas pessoas, muitos viajantes que começam a fazer a primeira viagem ou faz 2, 3 ainda tá meio perdido. A primeira coisa que você deve se preocupar é se o destino que você vai visitar tem acordo de roaming internacional. Isso tá acontecendo atualmente com o Chile, que tem um acordo de parceria de uso de operadora tanto no Chile como no Brasil. Então os brasileiros podem usar lá no Chile a sua internet como se estivesse no Brasil, como se estivesse mudando para o estado, e os chilenos também podem fazer isso no Brasil. No futuro, não sei exatamente quando, pode ser daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, pode ser quando você assistir esse vídeo já está aplicado. Essa regra vai valer para todo o Mercosul. Então todos os países membros e aqueles países que são estados não considerados membros, mas fazem parte da lista de parcerias do Mercosul, vai entrar nesse acordo. Então vai ser no futuro, você vai poder ir para a Argentina como se estivesse mudando de estado, então não vai precisar comprar um chip internacional para você ir para esses destinos. Então vamos torcer que aconteça logo, mas por enquanto é só o Chile. Então se seu destino for o Chile, você não precisa comprar nenhum chip internacional para sua viagem. É só quando você chegar lá, só ligar seu celular como você estivesse no Brasil, que vai demorar alguns minutinhos lá para eles conectarem, que demora um pouco as conexões das redes internacionais, mas já vai funcionar. Você vai perceber quando as mensagens do WhatsApp chegar, que aí está conectado à internet, está tudo certo. A segunda coisa é você observar se o seu plano de pós-pago está incluso o pacote de roaming. O mais comum é o Vivo Travel e o Claro América. Esses que são as operadoras, elas já oferecem alguns planos já embutido, dependendo do qual região você for, dependendo do seu pacote. No caso da Claro, que é a minha operadora atual, dependendo do meu plano, eu incluo o Claro Europa, o Claro Mundo. Tem que avaliar se está incluso dentro do seu pacote. Olha pelo aplicativo, se você tiver a dúvida, entre em contato lá. E se não tiver incluído, verifica, você faz quantas viagens por ano? 2, 3, 5, 10 viagens internacionais por ano? E aí talvez compense você acionar e colocar no seu pacote o Vivo Mundo, ou o Vivo Travel, ou o Claro Américas, ou Claro Mundo, enfim. Você vai pagar um pouquinho a mais por mês aí, mas talvez compense aí, porque você não precisa ficar mudando de chip
toda hora e aí já está embutido no valor. No caso desses planos que são controle, geralmente, na maioria dos casos, não está incluso, então você vai ter que comprar um chip para você viajar ou fazer um upgrade dentro da sua operadora lá, da maneira que você preferir. Atenção ao máximo, assim. Eu costumo, até coloquei no meu texto aqui, que a operadora é o pior inimigo declarado que a gente tem. Então toma muito cuidado, leia as regras do roaming internacional, do pacote, mesmo que tenha incluso lá, vê qual que é a sua banda diária de uso, de dados que você pode usar. Veja muito bem as entrelinhas, porque quando você chegar de viagem, você pode tomar uma surpresa aí de vir um dobro da sua conta só com dados, simplesmente porque eles enfiaram lá algumas coisas lá, só para fazer aquele comercial bonito que faz na televisão, sabe? Que você pode viajar o mundo, mas aí na prática é só prejuízo financeiro para você, porque eles meio que embutiram informações lá, meio que iludir você, iludir a gente, achando que tem internet à vontade, mas tem uma série de regrinhas. Então dá uma lida nas condições gerais, pega, baixa, joga no IA mesmo para ver quais são as regras, se tem alguma coisa do seu plano, para diminuir esses problemas que eventualmente que pode acontecer com você. E a terceira, que para mim é para quem tá viajando no modo mais econômico, analise mesmo se vale a pena você comprar um chip ou se vale a pena você aproveitar o Wi-Fi dos restaurantes, dos hotéis, dos lugares das praças públicas, dos lugares que você vai visitar, porque se você tá viajando no modo econômico, talvez comprar um chip de 10, 15, 20, 30, 50 dólares pode prejudicar o seu orçamento de viagem. Então, se você tá viajando no modo full aí, tenta avaliar se não precisa comprar e vá por conta mesmo, e na urgência você compre um chip local lá quando você chegar no destino. Bom, caso nenhuma dessas opções que eu mencionei é o seu caso, aí podemos seguir pelo vídeo para você avaliar qual que compensa mais. Hoje, depois de muito tempo testando, atualmente são 4 empresas que eu recomendo para usar o seu chip internacional, para você comprar seu chip, comprar seu SIM card, para você usar no exterior, para quando você pousar lá no destino, já ligar o celular e já ativar a internet ainda no avião. Então a primeira que eu mais indico hoje, que eu gostando mais de usar, é a SIM Premium, que é uma empresa relativamente nova, com muitas aspas assim, se for comparar com as outras. É a minha principal recomendação, então ela tem um custo-benefício excelente, atendimento dos mais elogiados, muitos seguidores adoram o atendimento, mesmo quando dá algum problema, é super rápido, o atendimento é customizado, muito bom e vale a pena você considerar colocar no seu hall de escolhas aí a SIM Premium. A segunda opção é a Casa do Chip, é outra que eu gosto bastante, usei na Espanha, super rápida, atendimento rápido, inclusive vale muito a pena porque a Casa do Chip ela tem empresa no Brasil. A maioria dos chips, grande parte dos chips, eles ficam alocados ou nos Estados Unidos, que são de brasileiros, mas que moram lá e vendem em dólar aqui no Brasil, ou no caso, por exemplo, que é a terceira indicação, que é a Airalo, ela fica em Singapura, é uma empresa gerenciada por um grupo de investimento, enfim, já é um pouco mais diferente a robustez dela. A Casa do Chip, no caso, ela tem sede em São Paulo, CNPJ aqui, então fica muito mais fácil. Se você tiver algum problema, você resolver de uma maneira mais rápida, porque como a empresa tem CNPJ, você pode entrar com uma ação caso você se sinta lesado por algum momento. No caso das outras empresas fica muito mais difícil, porque não tem CNPJ, os dados cadastrais é lá nos Estados Unidos, então meio que eles usam um pouco disso também para minimizar os problemas judiciais com eles. Como eu falei, a terceira opção é a Airalo, que é um chip virtual, é a mais barata que possa encontrar no mercado atualmente, a partir de 3 dólares o custo dele, então é uma viagem de 7 dias aí com 1 GB, por exemplo, vai custar entre 3 e 4 a 5 dólares, dependendo do destino que você vai visitar, mas tem outros chips, tem chips ilimitados, internet ilimitada, é um pouco mais caro e acaba ficando no mesmo preço com os outros que eu já mencionei. E a quarta opção é o Oi Meu Chip, que para mim se destaca pela qualidade, transparência, o site é um pouco ruim, não gosto do site deles, é um pouco zoado assim de você mexer, mas oferece um bom suporte em português, suporte rápido, tem várias opções de 10, de 20, de 30, de 40 dólares, de acordo com o seu perfil de necessidade, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Então, são essas 4 empresas atualmente que eu recomendo que você considere comprar. SIM Premium, Casa do Chip, Airalo e Oi Meu Chip, que são as que você pode comprar aí, que você não vai ter dor de cabeça. E se houver algum problema, o suporte
é rápido, é fácil e também é tudo online, tudo rápido. Tirando a Airelo, que o suporte deles é bem ruim, assim, deixa bem a desejar, mas pelo valor acaba compensando aí, por isso que eu coloco ela aí para fazer um equilíbrio entre elas aí, que é o preço é bem mais baixo. E além disso, todas essas empresas que eu mencionei, a gente tem um cupom de desconto. O cupom, o código é o Viagens pelo Mundo, você pode usar em todas elas o mesmo código que você vai aplicar durante o pagamento, com exceção da Sim Premium, que a gente tem 20% de desconto e a Oi Meu Chip tem 15%. As outras duas, a Casa do Chip e a Airalo, é 10% de desconto para você usar e quantas vezes você quiser, quantas vezes você comprar, é ilimitado o uso, então pode abusar lá, pode salvar no favorito quando você quiser usar, que vai dar tudo certo com você e você vai conseguir esse descontinho a mais aí. Quem já me acompanha lá no Instagram, lá pelo blog, sabe que essas não eram as minhas indicações se você for pegar há 5 anos, há 10 anos atrás, porque acaba mudando, né? Eu sempre gosto de sair do Brasil com chip internacional, porque para mim é a opção mais prática. Eu preciso postar no Instagram, preciso falar com a empresa, principalmente com suporte da minha empresa, atenção aos clientes, atenção aos funcionários, enfim. Tudo isso eu preciso pensar, então tem que estar conectado 100%. Então para mim nunca é uma opção eu comprar um chip local. Tenho que sempre sair do Brasil já com chip para ter o máximo de conexão e ficar, digamos assim, offline mesmo, só no momento do voo mesmo, quando a gente sai do Brasil até chegar ao destino. Só que aqui o que acontece? A empresa que eu usava lá em 2015, que era, se eu não me engano, era a Easy Sim For You, não é a mesma empresa que eu usava em 2017, que era uma outra empresa também, que eu não me recordo o nome agora. Mas também não é a mesma que eu usava até 2022, que era a America Chip. Então isso acontece porque, assim, não é porque eu deixei de indicar ou porque acabou não dando certo, não sei o que. É porque as empresas, elas vão crescendo, muda o objetivo, aí deixa o atendimento a desejar, terceiriza o atendimento, como é o caso de muitas empresas, e aí fica aquele atendimento ruim, padronizado, muitas vezes robotizado demais, que a gente não consegue resolver o problema de forma rápida, e aí acabo deixando a desejar, e eu deixo de indicar porque perde o sentido da indicação, porque eu gosto desse atendimento personalizado, eu gosto de indicar para as pessoas, e aí quando os seguidores começam a me reportar muitos problemas, olha, tá acontecendo isso, é um absurdo, você indicou isso, e aí não tô dando suporte, então não faz mais sentido indicar, e aí acabo surgindo e testando as outras novas para mostrar para os viajantes que tem outras opções melhores no mercado. E aqui eu vou ser bem direto em listar alguns pontos para vocês, assim, dessas 4 empresas que eu mencionei, porque vale a pena, e colocar também um ponto negativo ali, só para você ver também que nem tudo são flores aqui, que eu vou falar aqui não é 100% marketing, né? É a experiência real que eu uso nas minhas viagens. Então, você tiver alguma dúvida, você pode me mandar, ou se você quiser testar e não gostar, você me avisa também que a gente vai avaliando se vale a pena continuar indicando ou não. No caso da Sim Premium, por exemplo, foi umas que eu mais gostei, assim, desde o início, quando eu acessei o site, a usabilidade de você selecionar o chip, selecionar o destino, selecionar o plano que eu quero, muito fácil, e-mail chega rápido, ativa, então não tive nenhum problema até o momento, então realmente vale a pena. Outra coisa que eu gosto muito mesmo é sem taxa oculta, assim, sabe? Como acontece em algumas empresas, você vai comprando, vai fazendo um passo a passo do carrinho, seleciona tal coisa, e só depois você faz todo o cadastro, aí lá no final aparece, sei lá, uma taxa de ativação, que você não estava contando com aquilo, e aí fica meio que escondendo essas taxas para você não desistir no meio do caminho. Então eu não gosto desse tipo de postura de empresa, então eu gosto quando aparece lá todas as taxas pra gente, e aí é um dos pontos principais positivos assim que eu gosto da Sim Premium. Então assim, eles não fazem nada de outro mundo, eles só basicamente entregam o mínimo que você precisa para ter um produto de qualidade, do que você se propõe, que eles se propõem a entregar, eles entregam, e isso acaba sendo muito diferencial deles. Outro ponto também, que é mais ou menos o que toda empresa desse mercado faz, você pode pagar em reais, pode pagar em Pix, pode pagar no cartão de crédito em dólar, e aí tem a adição do IOF, você escolhe da maneira que você quiser comprar, e tem a opção de parcelar também, que você pode fazer também. Um contra, assim, que eu vou lecionar para vocês, que é uma empresa relativamente nova, que eu não mencionei, tem poucas avaliações ainda, então ela tá entrando
entrando no mercado já tem uns anos aí, acho que foi uns 3, 4 anos, se eu não me engano, mas agora tá pegando tração. E também o preço em relação às outras é um pouquinho mais caro. Pode ser uns 5, 10, 15 dólares mais caro em relação aos seus concorrentes, mas o plano compensa porque oferece toda a qualidade. A Casa do Chip também é uma outra que eu recomendo, como eu já mencionei, porque eles oferecem pagamento 100% em real, sem adição de IOF, sem adição de dólar comercial, dólar turismo, enfim. Como é uma empresa brasileira que tem CNPJ no Brasil, eles vendem em reais. Então, você pode comprar no site. O site era o site antigo deles, que eles até o ano passado era horrível, assim, dava muito pau. Agora eles trocaram o site, tá muito mais fácil, é muito mais rápido de usar e também tem um atendimento muito bom que eu gosto bastante. Então, eu usei eles na Espanha, se eu não me engano, foi na Espanha, na Suíça, acho que na França também eu usei e, cara, muito boa velocidade, muito boa conexão, internet rápida, muito boa. E aqui eu vou dar um detalhe muito importante da Casa do Chip, porque você pode selecionar a velocidade de dados trafegadas por dia. Você pode escolher de 500 megas, de 1 giga, 2 gigas, de 1 giga ou 2 gigas por dia. Então você pode, por exemplo, se você precisa fazer videochamada de emergência ou em algum momento você vai precisar fazer uma reunião, pega da Casa do Chip, porque aí você pega o de 2 gigas e aí todo dia você tem uma franquia de 2 gigas de velocidade para rodar no seu celular. E aí quando você acabar esses 2 gigas, ele reduz a velocidade. Você não fica sem internet, ele só reduz a velocidade. E no dia seguinte ele renova a franquia de novo para 2 gigas, 1 giga ou 500 mega do que você selecionar. Então se você precisa ficar nenhum momento sem conexão à internet, tem que fazer alguma videochamada em algum momento, vai de Casa de Chip que eles vão te ajudar lá e vai ser realmente um suporte muito bom de qualidade e de velocidade. A Airalo, como eu falei, é a mais barata, é a mais acessível. Eu uso algumas viagens, vou ficar mais tempo no hotel, vou ficar mais tempo em casa, no escritório, e aí eu pego só da Airalo só para quando eu ficar transitando lá, para eu poder ficar conexão. Você pode escolher um plano de 1 giga, por exemplo, para 7 dias, que vai custar para você 4, 5 dólares o preço total, e ainda você pode usar o cupom ainda, que é o Viagens pelo Mundo, e ficar ainda um pouco mais barato ainda. Pode comprar diretamente no aplicativo. Se você ficar sem plano, por exemplo, que pode cair a internet conforme você estiver usando, você acessa o aplicativo, faz uma recarga e aí ativa a internet de novo. Mas assim, no caso da Airalo, como ela é muito barata, eu ficaria bem atento, recomendo você ficar bem atento, que já aconteceu comigo, que eu deixei habilitado para baixar automaticamente as fotos e os vídeos do WhatsApp. Então o que acontecia? Quando conectava a internet, ele abria os grupos, um monte de vídeo, saía baixando, não sei o que, e 1 hora acabava a internet, eu não entendia por quê. Uns 2 dias depois, assim, que eu fiz a renovação, eu falei, foi isso. Então assim, fique atento, desabilite a opção para você não baixar as coisas do seu WhatsApp automaticamente, tanto vídeo como foto, e também acessar com parcimônia aí as redes sociais, porque elas consomem muito mais internet. A Airalo, desse plano que é o mais barato, é mais recomendável para quê? Você responder alguma mensagem, ver se tá tudo certo no seu e-mail, pedir um Uber, ver no mapa a localização certinha, coisas básicas que não exigem tanto tráfego de muita informação, assim, como rede social, como vídeos, enfim, qualquer essas coisas que exigem mais. É melhor você evitar ir para um Wi-Fi para você usar. O meu chip não tem muita novidade. O site deles, como eu falei, é um pouco ruim, mas eles oferecem um bom suporte, tem uma boa qualidade, então não vou repetir aqui as coisas que eu falei, mas assim, vale considerar, principalmente porque tem preço lá a partir de 10 dólares para a Europa e para os Estados Unidos, que aí você pode comprar e ter um acesso à internet ilimitado ou ter 10 gigas para você usar na viagem. Também tem uma opção de você considerar colocar eles também. Como eu falei, várias opções para você, qual delas escolher o seu perfil de viagem? Eu sempre falo que você escolher um chip vai determinar de acordo com o seu perfil e necessidade de viagem. Então, porque assim, você tem um perfil específico, mas naquele momento você tem uma outra necessidade específica. Você não está viajando a turismo, você está viajando a trabalho. Então você vai precisar um outro tipo de chip. Então aqui eu vou listar algumas opções aqui, que é o perfil mais comum do viajante, para começar. Que é aquele que busca um chip com custo-benefício bom, mas ele não quer se preocupar em economizar a internet. Quer estar lá viajando de acordo como se estivesse no Brasil, usando o celular normal. E para esse tipo de perfil de cliente que não quer se preocupar, quer subir stories na hora que quer postar vídeo na hora que quer baixar vídeo do WhatsApp naquele momento que ele quiser,
Então, para isso eu indico o da Sim Premium, porque algum dos chips deles oferece a opção de ser ilimitado os acessos às redes sociais e também aos mapas. Então, e alguns aplicativos específicos lá, eles têm a lista lá certinho lá. Eu olhei lá meio que por cima, mas assim, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook é fora da franquia. Então, já é o acesso já é ilimitado, mas além disso é fora da franquia. Então, você pode usar à vontade. Então, para você que tem esse tipo de perfil de viajante, pode usar o da Sim Premium que você vai gostar, e aí você não vai ter esse problema com economia, velocidade reduzida, principalmente quando a sua preocupação é postar nas redes sociais ou fazer algum tipo de trabalho sobre arquivo pesado ou algo desse tipo no seu celular, no seu computador. Agora, o perfil de viajante para trabalhar, eu recomendo a Casa do Chip, como eu falei, porque aí você pode escolher os dados, né, trafegados, que você pode ser 500 MB, 1 GB ou 2 GB por dia, e aí passou esses dados trafegados, ele reduz a velocidade e fica como as outras, mas para quem usa um trabalho no dia a dia, lá na viagem, vale a pena você ir de Casa do Chip para facilitar aí, você não ter nenhum perrengue aí de ter alguma dificuldade e atrasar o envio de algum documento específico, é importante para você. E tem aquele perfil mais econômico, como eu já mencionei, né, que aí quer ter só internet básico, só para receber uma mensagem, para mandar alguma coisa, pedir um Uber, não sei o que, aí você vai de Airalo aí, que você seleciona o plano de acordo com você quer, sua necessidade, e aí se acabar você renova, enfim, é mais barato, é mais econômico, e aí é ideal para você aí. Só cuidado com os dados móveis aí para você baixar fotos e vídeos do WhatsApp de forma automática só pelo fato de ele conectar na internet. E bom, de todos esses aí que eu mencionei, algum perfil você vai se encaixar. Caso você tenha um outro perfil aí, coloca nos comentários ou me chama lá no Instagram, que aí eu te ajudo a escolher o melhor chip, qualquer tipo de chip, para você viajar mais tranquilo e aí não ter nenhum problema e que te atenda quais são as suas necessidades ou os seus desejos, né? E aí entra naquela pergunta, né? Quanto custa de fato um chip internacional? Ele vai variar, isso depende, né? Você já viu que tem vários tipos de empresa, vários tipos de chip, mas o que vai determinar ele também é o seu período de viagem. Então, se você vai ficar 30 dias, você vai pagar um valor. Se você vai pagar 7 dias, você vai pagar outro valor. Se você pegar um chip com opção de roteamento, para você rotear para a família inteira, pegar só um chip, você vai pagar outro valor. Se você, por exemplo, vai querer incluir dados e voz também, de ligações internacionais para o Brasil, ou ligações internacionais para o país que você tá, que eles chamam de chamada local, quando você estiver lá no destino, você vai pagar um outro valor. Preços variam bastante, mas em média você vai pagar entre 3 a 90 dólares em um de 7 dias, por exemplo. Então tudo isso vai variar de acordo com a sua necessidade. Por isso avalie o que você precisa realmente para sua viagem. Nem o pacote mais completo, o chip mais completo, pode ser que seja demais para você. Agora pode ser que também que o mais barato também não te atenda como você imagina que vai atender. Então tenta dar uma equilibrada aí. Só para você ter um exemplo prático aqui, eu fui para Espanha e aí eu comprei o chip da Europa e dados da Sim Premium. A gente ficou 10 dias, a gente pegou 10 dias e aí ele me custou, deixa eu pegar aqui, 33,95 dólares, já com o nosso cupom aplicado lá de 20%. Então, para você ver, eu não peguei um plano super robusto, só peguei um plano básico aí pra gente usar. Funcionou super, não fiquei sem internet, não reduziu a internet, inclusive, eu achei que subindo stories, tirando foto, subindo reels, postando as coisas, respondendo, mandando vídeo no WhatsApp, achei que ia acabar a internet, foi super de boa, assim, super me atendeu. Agora vamos a algumas dúvidas que eu já recebi, né? Eu recebo muitas dúvidas, assim, algumas são mais básicas, outras são um pouco mais intermediárias, outras mais específicas, então eu vou separar algumas aqui para te ajudar, vai que é sua dúvida também, que uma que é a mais comum é escolher o chip físico ou escolher o chip virtual, que é o eSIM. Isso vai depender muito do seu celular. Aparelhos a partir de 2022 aí, praticamente todos eles é compatível, né? Eles aceitam o eSIM. Qual que é a diferença básica, assim, para quem não conhece a diferença entre eles? O chip físico é aquele SIM card que você vê em qualquer lugar que vende, e aí você tem que pegar ele e colocar na bandeja do seu celular. E aí, a partir do momento reiniciar o seu celular, ele vai procurar a rede, e aí você tem que tirar o seu chip original do Brasil, guardar um lugar seguro, cuidado para não perder, inclusive. E aí ele vai procurar a internet e vai ativar. Esse é o chip físico, é o mais comum. E aí ele começou a aparecer uma tecnologia nova, que é o eSIM. Inclusive, se eu não me engano, o novo iPhone já não tem mais entrada pro chip físico, é só o eSIM,
que é o chip virtual. Ele vai te dar um QR Code, você vai escanear ele ou vai copiar o QR Code e adicionar lá nas redes ou nos dados móveis lá do seu chip, dependendo de qual que é a configuração do seu celular. Então assim, para mim, a mais vantajosa é de longe o eSIM, porque assim, além de ser barato, ele é muito mais em conta. Você não vai precisar de um chip físico. Se você comprar o chip físico, você vai receber na sua casa, eles vão cobrar taxa dos correios para te entregar, é a taxa de entrega, dependendo se for o motoboy. E aí você vai ter que trocar o chip no seu celular, correndo o risco de perder o chip original, se for o seu caso. E inclusive você pode também, com o eSIM, você pode adicionar vários chips virtuais no seu celular, dependendo, alguns cabe 2, outros cabe 3, outros cabe muito mais, enfim, depende da configuração do aparelho e a tecnologia que ele suporta. Bom, agora eu vou fazer um ad especial aqui, uma propaganda interna aqui do blog do Viagens pelo Mundo. Se você tiver alguma dúvida, recomendações de viagem que você precisa saber para você viajar mais, melhor, lá no blog tem eu vou colocar o link na descrição aqui, vai ter uma categoria só de recomendações de viagem que vai te ajudar a tirar muitas dúvidas, muitos hackzinhos de viagem que são básicos, alguns intermediários, outros até avançados, para ajudar você a viajar melhor, para você viajar sem perrengue possível, minimizar alguns perrengues. Viajar sem perrengue às vezes é impossível, sempre tem um perrenguinho, mas tem muita dica boa, muita recomendação, que eu sempre tô atualizando, sempre tô colocando coisa nova lá para te ajudar. E aí, se você tiver alguma dúvida, coloca lá, acessa o site, salva nos seus favoritos e sempre dá uma consultada lá, que tem muita coisa boa para te ajudar. Aí teve uma outra pergunta aqui que eu recebi, que é: se eu comprar um chip internacional, posso rotear para minha família? Olha, isso depende muito, porque tem chips que não deixam você rotear a internet do celular, e aí você vai ter que comprar um chip mais caro que deixa isso. Você tem que olhar nas regras lá, quando você tá no carrinho, quando ele não forma para você no carrinho, inclui o roteamento, ou quando você for selecionar o chip, ele não inclui roteador, ele vai ter nas regras lá logo embaixo do carrinho. Então sempre dá uma olhada. Se você for o seu caso, me fale, me manda mensagem lá no Instagram, ou me manda no e-mail, ou me manda aqui mesmo pelos comentários, e aí eu vejo qual é o destino que você vai, e aí seleciona esse chip aqui que você pode rotear com a sua família tranquilamente. Uma outra dúvida também é: quanto tempo antes da viagem eu devo comprar o chip? Se sua escolha for o chip físico, considere uns 15 dias antes, assim, para não ter nenhum problema, porque aí você chega com mais calma na sua casa, não precisa pagar o Sedex rápido ou o emergencial do motoboy. Aí vem numa entrega normal, você paga mais barato e aí você pode ficar tranquilo. Se for o eSIM, você pode comprar um dia antes da viagem, ou quando estiver no aeroporto, na sala VIP, esperando lá, você já compra o seu chip, ou quando chegar no destino, se você quiser. Então é coisa de minutos assim que você ativa a internet, super rápido. O eSIM não tem nenhum problema com isso. Uma outra pergunta é: qual que a empresa atualmente tem o maior cupom de desconto de chip internacional? As que eu tenho aqui é a SIM Premium, que atualmente tem 20% de desconto usando o cupom Viagens pelo Mundo. Tem a Oi Meu Chip, que tem o cupom também Viagens pelo Mundo, que te dá 15%. Tanto a Airalo, a Casa do Chip e a America Chip, por exemplo, elas têm 10% de desconto que você pode usar. Então o cupom é Viagens pelo Mundo para todas elas, mas atualmente o SIM Premium é que tem o maior desconto, 20%, e inclusive tem um dos melhores preços aí do mercado em relação a custo-benefício. Agora, como bônus para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado, aí vai me ajudar bastante a ter a métrica do YouTube satisfeita e para me indicar para mais pessoas. Eu vou dar algumas dicas para você economizar quando você for comprar o chip internacional. Existem momentos bons para você comprar, que você não precisa comprar exatamente agora, né? Você pode salvar e comprar depois. E a opção, claro, que é a mais comum, é links de afiliados, links de indicações, que eu já mencionei aqui pelo vídeo. Então você vai encontrar muitos blogs, muitos youtubers, muitos criadores de conteúdo compartilhando o link para você usar e ganhar o desconto. Então é sempre bom, já que você vai comprar, usa de algum seu influencer ou seu criador de conteúdo ou seu blogueiro preferido. De preferência, usa o meu, que aí tô fazendo esse vídeo, e você vai ganhar um desconto e eu ganho um link, ganho uma pequena comissão por indicação aí dos chips, dos outros serviços que a gente tem também. Aqui na descrição vai ter um link dos descontos, que vai ter outros serviços que você pode contratar, como seguro, passagem aérea, hospedagem, tudo tem um tipo de desconto, tem um tipo de indicação que você pode ver lá e encontrar o melhor serviço para você, pagando um pouquinho menos do que você pagaria normalmente. Uma outra informação para você é você comprar em promoções sazonais, assim, não precisa comprar agora, espera uma promoção como a Black Friday, Dia dos Namorados, Dia das Mães ou Dia dos Pais, Dia do Consumidor, enfim,
enfim, essas empresas, principalmente de chips, sempre estão fazendo promoção com os descontos de 50, desconto de 60, já vi desconto de até 80% na Black Friday do ano passado. Então fica ligado se você quiser comprar, se você já tem viagem planejada aí para os próximos meses ou próximas semanas ou próximo ano, considere aí ficar ligado nessas promoções, porque aí você consegue economizar nessas datas comemorativas aí que são as sazonais e eles sempre fazem promoções. E aí também a outra dica também é parcerias que empresas oferecem quando oferecem chip internacional para você num combo. Às vezes você compra um seguro viagem e aí eles te oferece como combo um chip internacional para você usar na viagem. A Nomad também usa muito isso também quando você abre a conta ou quando você tem um certo nível de pontuação lá dentro, você ganha um chip para você usar. E aí também tem um cartão Elo que dentro dos benefícios lá, se eu não me engano é a partir do Nanquim, se eu não me engano, que você ganha um chip para você usar. E sim, tem outras empresas, essas é alguns dos exemplos que podem surgir, aí pode ter mais empresas, mais cartões que podem oferecer o chip para você. Então dá uma olhada, sempre fica de olho nas empresas que vocês são parceiros aí, entra nos seus benefícios da Visa, do Mastercard, da Elo ou dos bancos também e veja se você tem alguma promoção de chip lá, e aí você não precisa comprar, já que você está incluso no seu benefício que você tem de alguma empresa que você é cliente. Bem, essas foram as dicas, quase um guia básico aí para você usar e escolher as empresas de chip que eu uso atualmente, e eu recomendo que você possa usar e ter um bom conforto, um bom acesso à internet no exterior, sem passar perrengue. Viajar sem chip, viajar sem internet não é recomendável. Hoje é segurança, você precisa avisar os seus parentes, seus amigos, esposo, esposa, que você está em viagem, para onde você está indo. Isso é muito preocupante, porque tem gente ainda que viaja sem chip de internet, e aí fica dependendo do Wi-Fi dos lugares. Isso é um risco enorme, então não faça isso. Compre o chip por mais barato que seja, aquele só básico mesmo, mas tenha chip durante a sua viagem para você não passar por nenhum perrengue e não ter ninguém para te ajudar quando você precisar. Essas foram as dicas. Qualquer dúvida que você tiver, coloque nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E se você tiver sugestões de outros vídeos, coloca nos comentários aí que a gente considera fazer para ajudar você a viajar muito mais e muito melhor.